E o que o leva a ingressar na OAB de Santa Maria, assim, como militante? Na militância. Cara, era um negócio primeiro era um negócio da oposição à revolução. E segundo, a proximidade que eu acabei fazendo com o pai do Tarso, com o Adelmo. Por quê? Porque o Adelmo tinha sido meu professor no ginásio. No colégio, o Adelmo era professor de português no colégio Manuel Ribas. Então, com isso ele me chamou. E havia em Santa Maria havia uma coisa chamada família forense, coisa de interior. Então você fazia uns churrascos de uma vez por mês e reunia todos os advogados com as famílias. Para reunir, porque não era um grande número de advogados. Naquela época nós tínhamos uns 60 advogados, 30, 40 advogados no máximo. Sim. E você tinha, o que você tinha? Você tinha um advogado militante que via da advocacia, que eram uns 20. E tu tinha aqueles advogados de causa única, que eram os funcionários do Banco do Brasil, que se formavam em direito, que tinham uma causa só, que eram chatíssimos. A pior coisa do mundo é advogado de causa única. Só falar daquela causa. Né? E é horrível você ter um advogado de causa única na outra parte, porque não faz acordo. Se fizer acordo, ele não tem mais causa. Então ele acaba não fazendo acordo. Então nós tínhamos uma integração, e eu acabei entrando na OAB, participando do processo. Num momento importante, né? Porque se entra em 75 e o senhor pouco depois vira o presidente da e aí eu fizaria muito, porque eu me mobilizava muito. Aí em 1982, acontece que a OAB no Rio Grande do Sul, até 1982, o Conselho Seccional era uma sequência de presidentes controlados por Justino Vasconcelos, que ainda está vivo. E o último presidente do grupo do Justino Vasconcelos era o Mariano Beck, que havia sido deputado pelo PTB, que nós chamamos de Marianinho. O Mariano Beck, e aí e eu tinha um prestígio muito grande nos advogados do interior, porque eu ajudava muito, eu tinha formação. Enfim, conhecia as coisas, os caras me consultavam, me ajuda nisso, faz aquilo, e eu ajudava sem problema nenhum. Bem, então eu tinha circulação com a advocacia do interior. E aí elege-se, em 80, pelo Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, o Luiz Carlos Lopes Madeira. E aí nós fizemos um almoço, Luiz Madeira, eu estava presidindo a OAB de Santa Maria, eles queriam fazer uma chapa de oposição, eu não concordei. Eles lançaram uma chapa de oposição ao Mariano Beck, perderam a eleição. Eu fiz toda a campanha do Mariano no interior. Depois houve um rompimento, aí eu fiz um acordo com o Madeira, fizemos um almoço no antigo City Hotel, que era um hotel finíssimo em Porto Alegre, hoje está uma miséria, que era lá no centro da cidade. Fizemos um acordo, e aí houve a eleição da OAB e eu participei como candidato a vice. O Madeira presidente e o candidato a vice, aí derrotamos esse grupo. E aí então mudou o perfil da OAB do Rio Grande. E na OAB quais eram as questões? As questões eram sempre eram duas questões básicas. Uma era a questão política, ou seja, a atividade, a autonomia política em relação à reforma, o problema de constituinte, aquela coisa toda, e também a relação com os tribunais de justiça, ou seja, o conflito em relação ao corporativismo dos tribunais. E aí nós tentamos, aí deu uma grande confusão, porque, patrocinado pelo Madeira e por mim, nós fizemos uma pesquisa sobre as comarcas, para mostrar e demonstrar que as comarcas eram preenchidas não da perspectiva do jurisdicionado, mas da perspectiva da carreira e das necessidades do juiz. Então mostrava de que as comarcas que tinham um juiz completas, os fóruns estavam completos, as varas, eram aquelas comarcas que tinham colégio, e fizemos Porto Alegre 0, e fizemos um círculo, 100 quilômetros, 200 quilômetros, e para mostrar de quanto mais distante da capital, mais esvaziava as comarcas. Então mostrava, para mostrar que o critério de preenchimento da comarca não era um critério em relação à necessidade do jurisdicionado, era dos interesses e necessidades dos juízes. E naquele momento os juízes já começavam a lecionar nas faculdades. Então as cidades que tinham faculdades eram todas preenchidas, porque os juízes acabavam sendo professores das faculdades. E isso deu. Então havia as bandeiras da OAB na época era de redemocratização, ou seja, tinha uma bandeira que hoje não tem. Hoje a OAB tem outro perfil. Aliás, não achou perfil. Mas a atividade foi interessante. E aí eu acabei candidato a deputado, em 1986, quando eu renunciei, então, a vice-presidente da OAB.
Então, para encerrar o período de Santa Maria, eu então fiz concurso para a Faculdade de Direito e virei professor de Direito Processual Civil. Então eu fui de professor de Processo Civil, de Introdução à Ciência do Direito e Filosofia do Direito. Nesse período da faculdade, isso foi em 1973, 4, uma coisa assim, eu não tenho bem fixo a data que foi. Eu entrei na faculdade, eu entrei primeiro na Faculdade dos Maristas, que não tinha Faculdade de Direito na Universidade Federal. Quem diria, hein? Acaba trabalhando com os padres. Acabei trabalhando com os padres. O reitor, o diretor da Faculdade de Direito da Marista era o Oscar Mombach, o irmão Gelásio, que era um sujeito radical de direito, etc. Mas era um sujeito que, inclusive, o meu pai tinha sido professor lá também e tal. Depois, a Faculdade de Direito da Marista foi se extinguindo na medida em que criou-se a Faculdade de Direito da Federal. Então, quando abriu o primeiro ano da Faculdade Federal, se extinguiu o primeiro ano da Faculdade Marista. Assim foi indo até desaparecer a Faculdade Marista. E eu fiz concurso. Tirei o segundo lugar para professor, como é que era? Auxiliar, né? Primeiro não me lembro mais como é que era o nome daquilo. Auxiliar. Professor auxiliar, que era o primeiro cara. E aí eu me interessava muito por processo civil e não tinha o mínimo problema de me deslocar para tudo que era lugar. E eu era muito ligado ao Galeno Lacerda, que foi meu grande professor. Morreu agora há pouco, morreu faz um mês. E o professor Galeno, então, eu estudava muito com ele, eu ia a Porto Alegre para receber aulas suplementares sobre o processo, e o Galeno fazia reuniões na casa dele, etc. E depois, em Santa Maria, eu formei um grupo também, eu dava aula, e também aos sábados eu ia à faculdade, estava aberta, e eu juntava um grupo para discutir. Participava toda manhã de sábado, antes daquela hora nas cidades do interior, de você desfilar no centro da cidade, né? O desfile do centro da cidade era às 11 horas da manhã. Você tinha a rua principal, que a gente chamava Primeira Quadra. A Primeira Quadra é onde havia o desfile. Os meninos, os jovens ficavam parados e as moças ficavam circulando de um lado para o outro. O footing central. Então, antes disso, eu fazia esse negócio todo. Bom, aí eu resolvi fazer... Houve um problema curioso, porque a Argentina teve uma grande crise financeira na época. E os professores argentinos começaram a vir para o Brasil. E a formação no direito na Argentina e filosofia na Argentina é muito mais forte que no Brasil. Por quê? Porque o Brasil era controlado pela igreja. As faculdades de filosofia no Rio Grande do Sul eram controladas pela igreja, então eram tudo aristotélico-tomistas, escolásticos. E qualquer tentativa de outro tipo de corrente filosófica era barrada. Eu me lembro que o Armando Câmara não deixava de jeito nenhum que algum positivista entrasse na Faculdade de Direito, na Faculdade de Filosofia, porque ele era um dos grandes também da Faculdade de Filosofia. Bem, aí eu resolvi fazer mestrado em filosofia, porque veio um professor vieram dois professores da Argentina, e aí se organizou um curso de mestrado, e eu acabei fazendo mestrado em filosofia, e aí fiz filosofia analítica e lógica matemática. A partir de então eu passei a me interessar por lógica matemática. Lógica matemática, paraconsistente, enfim, essas lógicas modernas. Newton Acosta, e até hoje eu faço isso. Inclusive esse professor meu lá do mestrado, acabou hoje, é professor em Brasília, e eu faço aulas de filosofia com ele até hoje. Uma vez por mês nós temos uma reunião sobre filosofia, ele me manda texto, eu estudo e tal, etc. Nessa área agora, nesse momento, nós estamos estudando ainda, formei um grupo, em decorrência dessa circunstância, formei um grupo em Brasília, onde participou o Carlos Alberto Direito, que era ótimo, o Carlos Alberto era tomista, eu, que não era tomista, era analítico, o Gilson Dipp participava, o Ari Pargendler, que era meu grupo antigo, o Pertence participou um pouco, depois tinha outros advogados que participavam, e nós criamos esse grupo com uns 8 anos, todas as segundas-feiras reunidos num gabinete. E discutimos, aí começamos a discutir primeiro o gabinete dele na UNB? O gabinete dele, do seu professor? Não, no Gabinete Supremo. Lá no meu Gabinete Supremo. Aí nós estudamos, primeiro começou com lógica, matemática com lógica, os prolegômenos de lógica, Manuel Sacristã, enfim, da lógica sentencial, e depois Beano, que se utilizava como texto.
depois passou para a lógica deontica, lógica modal, o von Wright e aquele grupo todo. Aí, num determinado momento, quando estava estudando lógica modal, por pressão do caso Alberto, nós pulamos para Kant. E aí passamos um ano estudando Kant, os fundamentos da teoria dos costumes e também partes, excertos, enfim, da crítica da razão pura. Estudamos Kant durante esse tempo, aí com o negócio de estudar Kant nos levou a estudar Hume. Aí fomos estudar Hume durante um ano estudando Hume. Depois disso, daí pulamos para Wittgenstein. Primeiro para Gottlob Frege, depois o Bertrand Russell, depois o Wittgenstein, e agora eu estou estudando o Círculo de Viena, para depois entrar no Sartre. Sartre e Nietzsche. Para não ficar burro, senão a gente fica tratando um assunto só. E aí o direito, o Sepúlveda, o senhor os convidou? Como é que é? Convidei eles, toparam. O Pertence então pensou em mais alguém também? Porque esse negócio depende muito também da empatia, né? Não é só porque o sujeito é culto, é bom, também se o sujeito é um chato não dá, né? Porque chato ninguém aguenta, né? Então o grupo, o Pertence participou no início, mas depois se desistiu, mas o Casalberto ficou até o fim, até a morte. E era gozado, porque toda vez tinha briga entre o Casalberto e eu. O Casalberto o Casalberto era muito culto, brutalmente culto. Conhecia tudo. E aí a discussão era com São Tomás de Aquino, toda a escolástica. A briga maior foi com o Guilherme de Ockham. E aí enfim, foi um período bom, foi um período ótimo. Bom, chegou Santa Maria. Aí eu não fiz a tese de mestrado, a tal de dissertação de mestrado eu acabei não fazendo por causa da campanha eleitoral da OAB. Porque foi exatamente quando eu tinha que apresentar a tese, surgiu a eleição para a OAB seccional e eu larguei tudo e corri o estado todo de carro de automóvel fazendo campanha. Naquela época não tinha celular, né? E aquele troço tinha que ser presente, teve reunião do estado todo. Nelson, e o ateísmo e o anticlericalismo do teu pai e do teu avô acabaram afastando a sua família da maçonaria lá no Rio Grande do Sul? Não, nunca fui maçom, não. Não acreditava nesse troço, não. E Santa Maria não era um centro maçônico, porque claro que tem escola, tinha lá em Santa Maria, tinha as duas lojas, o Grande Oriente e as grandes lojas, aquelas duas correntes da maçonaria tradicional. Mas não eram fortes. Não eram fortes por causa da migração italiana. Porque a Santa Maria tem uma forte migração italiana e uma forte migração alemã. Então, a maçonaria é mais forte, por exemplo, em Cruz Alta. Fortíssima em Cruz Alta, era fortíssima em Tupanciretã, por exemplo, zonas onde estava aquilo que a gente chama no Rio Grande do Sul pelo duro. Eu sou pelo duro, ou seja, português. Porque lá no Rio Grande tu tem que entender a linguagem. Pelo duro digamos, o descendente português, originário da terra. O gringo é o italiano, não é o estrangeiro. O gringo é italiano. A Gringolândia é a zona de colonização italiana. E os alemães. E a zona alemã. Aí nós só chamamos de zona alemã, não chama de gringo. Gringo, quando eu via para um gaúcho dizendo, olha, aquele sujeito é um gringo, é porque ele é italiano. Ele não é um estrangeiro, é italiano. E depois teve uma coisa, eu fui muito ativista também. Na época do colégio, naquela época você tinha aula de religião no ginásio. E eu então, aos 13 anos, eu tinha lido a Bíblia toda. Mas eu li a Bíblia para fazer crítica, né? Aí eu me lembro de que uma das passagens que eu utilizava muito da Bíblia, do Novo Testamento, era aquela passagem de que Cristo diz o seguinte: eu não vim trazer a espada, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Aquele que amar aos outros mais do que a mim não é merecedor de mim. E isso era o meu dístico para bater em Cristo. Eram duas passagens da Bíblia que eu utilizava muito, era essa e uma passagem do Velho Testamento, que para mim era emocionante. Hoje tu lê, não tem emoção, não tem nenhuma, em todo caso. Que era a negociação do Abraão para o sepultamento da mulher. Que ele sepultou Hebron. Então ele vai a Hebron, não era a mulher dela, Rebeca, né? Não era a mulher do nome da Isaac, Rebeca, não era o nome. Bom, enfim. Rebeca é a mulher do Isaac. A mulher do Abraão, ele vai para enterrar a mulher dele e ele quer comprar a terra. E aí os donos da terra, não precisa, o senhor é isso, é aquilo, vão enterrar. Né? Mas ele precisava comprar a terra porque aquilo significava para o judeu
a integração, porque o judeu não enterra caixão dentro da terra, não é como o cristão que é dentro de um negócio de cimento e tal. Então aquilo era a forma pelo qual o Abraão podia dizer que o povo judaico tinha se centrado na terra. Que essa era a concepção. E tem a passagem da Bíblia, é extraordinária a discussão de Abraão com os donos da área de Hebrom para a compra do lugar do sepultamento da mulher. É uma coisa maravilhosa. Ponto. Eu queria então agora andar um pouquinho mais saímos de Santa Maria, mas ainda não muito. Porque o senhor, pelo menos os dados que eu tenho aqui, é que o senhor vai fazer a campanha para vice-presidente da OAB, né, no Rio Grande, ali em 85. É isso, né? 84, 85. É isso aí, 85 que eleição, era 84. 85, eram 2 anos o mandato na época. 85 e 86, eu saí para candidato em janeiro de 86, eu era vice-presidente, então foi 85, a campanha foi 84. O debate que a OAB nacional, que o Conselho Federal da OAB está puxando da Constituinte, de ter uma Constituinte, a questão na época. Era um debate. De eleição direta. Isso também é tema da seccional? Isso também era tema da seccional. Também nós discutimos muito isso na seccional. Não só discutir, porque como nós tínhamos essa agenda não corporativa. Sim. Claro que tínhamos agenda corporativa também, mas como tínhamos também essa agenda não corporativa, nós éramos muito requisitados para debate com as associações locais. Empresários, professores, participando disso para explicar todas aquelas coisas. Entendeu? Você tinha uma ação muito forte na eleição direta, problema da Constituinte, a discussão sobre a questão da Constituinte, sobre a necessidade da alteração, etc, etc. Então, nós tínhamos muita... Essa foi uma das razões pelas quais eu fui escolhido como candidato em 86. Porque eu tinha tido essa visibilidade na OAB. Entendeu? Entendi. Porque advogado não vota advogado, isso é bobagem. Os advogados vão votar de advogados. Isso não existe. Mas havia, digamos, a minha visibilidade por essa circulação que eu tinha que fazer no estado todo sobre essa doutrinação da OAB. E não tinha nenhum objetivo eleitoral. O objetivo era da agenda de onde eu estava. Então, a escolha final, quando o João Gilberto resolveu não ser candidato, olha, vamos chamar o Jobim. É isso. Por isso que eu digo que eu estava no lugar certo na hora certa. E na Constituinte também, né? E depois o raciocínio meu era o seguinte, aliás, que é um raciocínio de vida de até hoje, que eu aprendi com meu avô. Certa feita, na Faculdade de Direito, o meu avô era um instituto culto, muito culto, uma cultura clássica, né? Muito culto. E eu então fui perguntar a ele o que eu tinha que fazer. Não me lembro o que era, tinha duas opções, né? Fazer A ou fazer B. Aí ele pergunta, eu não me recordo bem o que era o conteúdo de A e de B, mas me responde a resposta, que é o que valia. Aí ele diz, olha, você não tem nenhum motivo para escolher o A, B? Não tem razão nenhuma. Então escolha o caminho que o arrependimento for eficaz. Quando me convidaram para deputado federal, o raciocínio que eu fiz, lógico, foi o seguinte. Bom, se eu aceitar e me eleger, muda. Se eu aceitar e não me eleger, continuo no mesmo lugar. Agora, se eu não aceitar, eu não sei se eu poderia me eleger. Agora, se eu me eleger e me arrepender, eu volto para trás. Agora, se eu não me candidatar, logo não vou me eleger. Logo não tem como me arrepender. O arrependimento vai ser ineficaz. Então eu não corria risco. Porque no máximo que poderia acontecer comigo é não ser eleito. Significava você continuar sendo a mesma coisa. Certo? O senhor chegou a se consultar com seu pai? Não sei. Consultei no sentido de... O pai era não sei como... Ele dizia, esse assunto você tem que resolver. Ah, é? Esse assunto você tem que resolver. Esse assunto pessoal é você que resolve. Eu digo, não, tudo bem, eu vou resolver, mas eu vou precisar de dinheiro. Bom, isso é outro problema. Isso aí não vamos resolver de outro jeito. Mas o problema de ir ou não ir é problema teu. Eu não vou meter nisso. Ele não se metia em nada. Absolutamente nada. Como resolveu o problema do dinheiro? Não, eu consegui dinheiro com ele, doações de empresa de Santa Maria, porque também havia um problema. Havia ainda existe hoje, no interior dos estados,
a concepção de que as regiões de polo têm que ter representante na Câmara Federal. Uma espécie de deputado federal, aliás, vereador federal. Então, as empresas locais, aquele clube de diretores lojistas, CDL, não sei o quê, eles acabam fazendo doações para os candidatos locais. E fazem, inclusive, campanhas para que votem nos candidatos, não fazem campanha para o indivíduo A ou B, mas faziam campanha para o sujeito votar no candidato local, porque a cidade tinha que ter representação, etc. Isso decorreu da mudança originária do orçamento da República, a divisão de rendas dos impostos, porque os investimentos locais dependiam muito de decisões federais. Já que na distribuição da Receita Nacional, pela Constituição de 67, os estados e os municípios ficaram vazios. Era para pagar folha de pagamento e o resto era para execução do Plano Nacional de Desenvolvimento, que era fixado pelos militares. Esse Plano Nacional de Desenvolvimento era executado nos estados. Logo, os dinheiros tinham que ser obtidos da União, para os investimentos que fossem compatíveis com os planos. E aí você tinha que disputar com todo mundo. Então os estados, as regiões entendiam a necessidade de ter deputados para fazer isso. Essa função de investimentos, construção de estradas, pintar ponte, não sei o que, essas coisas todas. Qual foi o seu lema na campanha? Eu usei, na verdade em 1986 é falso se dizer que o grande tema da campanha foi a Constituinte, não foi. Isso é, digamos, racionalização a posteriori. Sim. O grande tema da campanha é que o PMDB tinha que ganhar a eleição, ganhar todas as eleições para governador, assumir o poder. A discussão era assumir o poder. E eu usei esse problema de Constituinte, por exemplo, era uma discussão que eu utilizei, por causa da minha origem, e se fazia, digamos, reuniões, debates, mas era um debate que era circunscrito a umas elitezinhas, né? Os estudantes, não sei o quê. Então, fazia debate com o Tarso e eu, o fulano, o Beltrano, o candidato PCdoB, sobre a Constituinte, mas eram os estudantes, aquela coisa fechada, não chegava na população. Na população chegava, era a necessidade de você resolver seus problemas de esgoto, problema de saneamento, problema de saúde, e você ajudar nesse tipo. Então você fazia dois tipos de campanha. Fazia campanha para essa elite, digamos, que depois fui dizer que a eleição de 86 foi um debate sobre a Constituição, não foi coisa nenhuma. Foi um debate do PMDB se ganhar a eleição. O negócio do PMDB era se ganhar poder. Mas depois veio o que ia fazer, não tinha programa. Porque o grande problema que teve com o PMDB é de que tu tinha uma bandeira naquela época. E a bandeira era o seguinte, a culpa era dos militares. Aí quando o PMDB assume o poder, tu vira para trás, tem um espelho, e aí olha para tua cara. Tu não tem que me culpar. Né? E aí começou a dar confusão. E tem o plano cruzado, que como o senhor disse... Sim, foi o plano cruzado que deu a... Inclusive o Funaro queria autorar o plano cruzado antes do fracasso. Mas não deixou porque a influência, por causa da influência da eleição. Tanto é que logo depois veio o Cruzado 2. E aquilo como o Brizola chamou de estelionato eleitoral, lembra-se disso? Lembro. Então, na verdade, o plano cruzado estava se esgotando, tinha que ser mudado, e aí a decisão política foi não mudar, porque poderia prejudicar a eleição, já que os efeitos do esvaziamento do plano cruzado se dariam depois de outubro. Entendeu? Daí o PMDB ganhou. A maioria absoluta na Câmara, a maioria dos governadores, o diabo quatro. Os governadores só perdeu um, né? Só, eu não me lembro quem foi. Não me lembro também. Só um. Não me lembro. Foi um estado só. Foi um baile. Foi um baile. E aí o senhor está dentro da Câmara. Câmara é uma constituinte, né? Primeiro como Assembleia Nacional Constituinte. Bom, e aí como foi? Conta um pouco, o senhor vira líder. Aí também foi por acaso. Não foi nada programado. Houve uma coisa que não vamos dizer não foi programada. Quando, em 86, depois da eleição, a apuração era manual, não tinha aquela apuração eletrônica. Então um dia tu estava eleito, outro dia não estava eleito, não sei o quê. Aí você acompanha aquele troço. Como eu estava na rabada, então subia, descia. Bom, aí, definida a eleição, que eu estava eleito, eu então peguei um mundaréu de livros e me enfiei numa fazenda do ex-sogro meu e fiquei estudando. Quem é? Era um Evandro Cruel, que era sobrinho do Amaury Cruel. O Evandro, eu fui para a fazenda dele e lá eu fiquei estudando durante um mês, porque isso já era período de dezembro, né? Já era período de férias.
eu fiquei estudando os processos constituintes no Brasil. Então eu fiz como eu tinha negócio de lógica matemática, então eu modelei todo o sistema, todos os problemas, estudei todos os problemas existentes em relação às constituintes brasileiras de 24, inclusive 67. E depois a emenda de 61. Examinei tudo, como é que é montagem, não sei o quê, regimento, e problemas que surgiram, estudei a parte histórica e tal. E também fiz estudos de todas as constituições europeias mais modernas. Portuguesa, depois da Revolução de Portugal, espanhola, etc. E tal, como é que foi feita. E botei tudo em ficha, porque naquela época não tinha computador. Né? Então se fazia em ficha. E aí eu fiz 2 projetos. Por quê? Porque tu te lembra que a bandeira da OAB era a Constituinte exclusiva. Que na verdade, ao fim e ao cabo, me dava conta, depois me dei conta que seria uma bandeira equivocada. Mas o fato era... Por quê? Porque você não teria como fazer constituinte com elites. Quem seriam os constituintes exclusivos? Tu acha que alguém ia se candidatar para ser constituinte exclusivo? Quem iria? Foi aí a acontecer com o que aconteceu com a Constituição de Weimar, que foi feita por jurista e deu o nazismo. Eles iam montar um projeto fora da realidade. Bom, mas o fato é que quando eu fiz 2 projetos. Um era um projeto que dizia respeito à manifestação completa do rompimento, porque eu tinha um problema jurídico, que eu tinha examinado da época. O problema jurídico é o seguinte: a emenda constitucional número 16, que convocou a Constituinte, ela foi votada por quem? Pelos deputados e senadores eleitos em 1982 e 78. Isso aqui, na linguagem dos constitucionalistas aqui, nossos, vocês aí, são os constituintes derivados. Não é isso? Sim. E aqui estão os constituintes originários. Então tinha um problema histórico. É que esse esquema originário e derivado não podia se aplicar no Brasil. Porque os constituintes originários de 86 e 7 tinham sido convocados pelos derivados de 82. Sendo que, além do mais, dentro dos originários, tinha uns que tinham sido eleitos em 78, que eram os deputados, os senadores, um terço do não era biônico, era um terço do Senado. Era um terço do Senado, que em 86 foram os 2 terços. É verdade. Bom, aí o que aconteceu? Eu então fiz 2 projetinhos, que inclusive depois o Raimundo Fauro fez um trabalho naquela revista República, a revista anterior a Isto É, como era o nome? Senhor. Não era já, depois da Senhor veio a República. Eu não me lembro mais. Bom, eu tenho lá inclusive isso. Eu fiz 2 projetinhos. Um era um projeto que eu copiei num discurso do Gabroá na eleição na Constituinte 46, que era não jurar a Constituição de 1937. Por quê? Porque nós íamos tomar posse em 69, aliás, em 87. Primeiro na primeira sessão do dia 1º, você tomava posse e jurava o quê? A Constituição de 1969, cuja Constituição nós não íamos respeitar para fazer a mudança, mas porque a emenda constitucional era inconstitucional, porque você tinha uma emenda constitucional que mandava fazer uma nova Constituição independente das regras da Constituição anterior. Isso era um problema teórico, né? Não era problema político, era teórico. Então eu fiz um projetinho em que nós não juraríamos a Constituição de 67, aliás, de 69, para o trabalho quando da posse. E o outro projeto, que foi publicado inclusive por essa revista e comentado pelo Fauro, era como ia ser a Constituinte. Então eu regulava o que o presidente da República ia fazer com os decretos-leis da época. Enfim, tem uma série de regras do funcionamento inicial da Constituinte. E eu apresentei isso em janeiro de 86, 7, para a liderança do partido, para uma reunião que houve em Porto Alegre com os eleitos. Não tinham tomado posse ainda, a posse era 1º de fevereiro. Com os eleitos, em que compareceu o Luiz Henrique, que era líder do PMDB e tinha sido reeleito, líder na Câmara. O Luiz Henrique da Silveira. O Luiz Henrique era candidato a líder na Constituinte. E o líder era o Pimenta da Veiga. E o Luiz Henrique foi lá para fazer campanha, já para segurar a campanha de ser ele o líder na Constituinte. E aí eu apresentei esse projeto. Aí foi um escândalo. Tanto é que o Ulisses depois telefonou para
inclusive escreve uma carta, é uma carta do Ulisses, no trabalho que eu fiz, ele fez lá uma carta para mim dizendo isso. Quem é esse sujeito que está vindo aí, que é o problema, que era eu. Quando eu cheguei, acaso, eu cheguei em Brasília, de carro, né, vim de Santa Maria de carro, trazendo mudança, não sei o quê, bola, diabo, e vou almoçar, o Brito, Antônio Brito, me convida para almoçar na casa dele, porque o Brito não é em Brasília, né? Uhum. E aí tá almoçando no sábado, o Brito disse, tu conhece o doutor Ulisses? Não, não conheço. Então vamos lá conhecer o doutor Ulisses. Aí fomos na casa do doutor Ulisses, telefonou, fomos na casa do doutor Ulisses, que ele era presidente da Câmara, estava lá na casa da Câmara, e o na Brito, 12. eu já conhecia do Rio Grande. O Brito tinha sido candidato a deputado federal e eu conhecia lá no Rio Grande, nessa reunião aí, enfim, na campanha, na reunião, porque o Brito não morava no Rio Grande. Sim. O Brito estava há 20 anos em Brasília. A candidatura dele é o candidato de mídia, né? Uhum. Por causa da exposição na morte do Tancredo e tal. Bom, aí o que acontece? Eu vou a uma reunião, vou à casa do Ulisses e o Ulisses estava na cabeça do Ulisses o problema de como é que iria fazer o processo constituinte. Não a Constituição, mas como é que iria regulamentar o processo constituinte. E eu tinha tudo isso na cabeça. Eu tinha uma memória de ferro, né? Todo organizado. Hoje não tenho mais. O fato é que ele começou a conversar com a gente, mas o Ulisses tinha um hábito. Ele às vezes começava a pensar em voz alta. A mesma coisa que meu pai tinha. Fazia voz alta, eu já tinha experiência nesse tipo de coisa. Voz alta, ia dizendo coisas, mas não estava interessado nos interlocutores, porque ele estava pensando. Aí, de repente, ele começou a dizer umas coisas, ele disse assim, mas doutor Ulisses, isso vai ser o problema da Comissão Nereu Ramos. Ele falou, o quê? Isso não vai ser o problema da Comissão Nereu Ramos. Como, o quê? O que houve? Aí eu comecei a explicar para ele e comecei a falar sobre os processos constituintes. Aí a conversa, que era de 1 hora, virou uma conversa de 3 horas. Aí o Ulisses telefona para o Pimenta da Veiga e pede que o Pimenta da Veiga se reúna comigo no dia seguinte. E naquela época em Brasília tinha a mania do café da manhã. Sempre tinha um programa de televisão e aquilo virou um hábito, inclusive, com os políticos. A gente fazia reuniões de café da manhã. Então eu ia para o Hotel Nacional, se reunia no Hotel Nacional com o café da manhã. 6, 7 horas da manhã e tal. Aí eu vou lá E aí eu comecei eu era o único sujeito que tinha estudado. Era o único que conhecia esses processos todos. O trabalho da Comissão Arinos, o senhor ignorou ou o senhor também estudou? Não tem nada a ver com esse problema aqui. Uhum. Aqui é processo constituinte, não é a Constituição. A Comissão Arinos fez um projeto de Constituição. Só de Constituição. Bom, aí ocorre o seguinte, instala-se a Constituinte. O Moreira Alves faz a instalação e tal. Há uma questão de ordem suscitada pelo Plínio da Arruda Sampaio sobre a legitimidade dos senadores de 1982, o terço do Senado. O Moreira diz, olha, a emenda constitucional diz que os deputados e senadores reunir-se-ão em Assembleia Constituinte. Eles são senadores, não se reunir, acabou. Não teve a legitimidade dos 82. A partir dali, como eu tinha discutido com o Ulisses esse assunto, ele me chama a uma reunião de líderes para discutir qual é o modelo de Constituição que ia se fazer. Sim. Qual era o modelo de regimento, aliás, que se ia fazer. Ele me chama, e como eu conhecia, então aliás, o Andradinha, o Zé Bonifácio Tan de Andrade, que é o Andradinha, filho do Zezinho Bonifácio. O Andradinha e eu nos enfiamos numa sala, com uma máquina Hamilton, redigindo um modelo de regimento. Aqui teve um problema. Antes, um pouco anterior. Ulisses era o presidente do PMDB. Seria o presidente da Constituinte, necessariamente. Mas queria ser o presidente da Câmara também. Então ficaria com 3 presidências. A tese do Ulisses para ser presidente da Câmara não era uma tese de poder, era uma tese de necessidade, porque ele achava que o presidente da Constituinte não podia deixar de ser o presidente da Câmara por causa da infraestrutura burocrática. Porque senão ele teria que estar pedindo para o presidente da Câmara a necessidade de ter problema. Então ele achava isso. Corre de que candidata-se a presidente da Câmara contra o Ulisses, o Fernando Lira, que havia sido ministro de Justiça no primeiro parte do governo Sarney, que estava na lista do Tancredo. Quando o Lira se candidata a deputado, candidato a presidente da Câmara, o Lira descobre que o Dr. Ulisses tinha encomendado um trabalho para a assessoria da Câmara em 1986, ou seja, antes, no ano anterior, e a assessoria da Câmara tinha feito um projeto de regimento interno, o que ele não tinha me dito naquela conversa de janeiro de 87.
E esse projeto que ele havia sido feito era um projeto obedecido ao modelo de 46. Por que era o modelo de 46? Porque o modelo de 46 era um modelo consistente, teoricamente, com a situação política de 87. Porque o governo era fraco. O presidente da República era o Linhares em 46. O que fez? Fez a Constituinte de 46. Criou uma grande comissão chamada Comissão Nereu Ramos, que fez o anteprojeto, e esse anteprojeto foi votado. No caso do Tancredo, o Tancredo, eleito presidente, ele mandaria um projeto de Constituição para a Assembleia Constituinte, como fez o Deodoro. Mas porque tinha força política. Mas o Sarney não podia fazer isso. Então, o texto da Comissão Arinos foi enviado pelo Sarney como uma sugestão do governo, um troço assim. Bom, o Ulisses, o menino lá, o Fernando Lira, pegou esse texto do Ulisses e distribuiu na Câmara, na campanha dele para presidente da Câmara. Diz, olha, vocês estão vendo o que o velho quer fazer? Quer ter deputados de primeira categoria, que são os deputados da grande comissão prevista naquele projeto, e os de segunda categoria, que são vocês que vão ficar esperando. E ele dizia que seria o grupo do Poar. Lembra essa história do Poar, né? Bem, então, não deu, enfim, o Lira não conseguiu se eleger, mas o que aconteceu? Era inviável aquele modelo. Nós, o Andradim e eu, copiamos aquele modelo. O Ulisses escolheu eu redigi, entreguei para o Fernando Henrique, porque o Ulisses escolheu o Fernando Henrique para ser o relator do regimento interno. Sim. Então eu redigi as normas iniciais, porque eu já tinha história na cabeça na montagem. Tinham normas iniciais. O que eram as normas iniciais? Eram as normas que iam reger a aprovação, a discussão do regimento interno. Quando se apresentou aquele modelo, foi uma revolução. E aí tivemos que inventar. Entendi. Inventar. E aí inventamos. O senhor já conhecia o Fernando Henrique? Não, eu conheci nessa época. Nessa época. Foi nesse momento que eu conheci o Fernando. Eu não conhecia antes, não. E eu conheci o Serra. O Serra tinha um breve reconhecimento, porque o Serra era amigo do Madeira, do Luiz Carlos Madeira. Cada unha, aquelas coisas todas. Bem, mas aí nós fomos voltar a fazer o regimento interno, quando se botou aquele negócio, pauleira infernal, em cima do quê? Em cima de que o doutor Ulisses estava querendo fazer uma comissão só dele. E o governo estava contra, porque o Sarney achava que também a verdade era essa. Ainda havia uma briga entre Sarney e tanto que, na eleição da liderança do PMDB na Constituinte, o candidato nosso era o Luiz Henrique. Sim. E aí se apresenta como candidato a líder o Mário Covas, que era entre Ulisses. Então, o que ocorre? Primeiro, há uma disputa entre a liderança do PMDB da Câmara. Aliás, a liderança do PMDB na Constituinte. Candidato, Luiz Henrique, apoiado pelo Ulisses, e o Mário Covas como um segundo. O Sarney joga os votos do PMDB sarneísta no Covas, porque não queria que o Luiz Henrique fosse o líder do PMDB na Constituinte, porque o Luiz Henrique ia obedecer o Ulisses. Sim. E o Covas tinha problemas com isso, o Covas era um cheturrão e tal. Bom, aí o Covas é eleito, ele ganha a eleição da liderança do PMDB. Nós tínhamos já, aí começa o processo de elaboração da discussão do regimento interno. Nós apresentamos esse projeto, que foi rejeitado, avaiado, volta para trás, e aí era o Eduardo Jorge. Sim. E eu, que éramos os assessores diretos do Fernando Henrique para redigir esse negócio. Aí tivemos que inventar, eu inventei. Aí nós inventamos um modelo, eu fiz um modelo matemático. Criamos aquele negócio de subcomissões. Sim. E aquilo tudo era calculado. As subcomissões, super complexo. Era um negócio, porque tu não tinha como fazer. E na verdade um funil, né? Era um funil. Ou seja, então a ideia era a seguinte, tinham 8 comissões. Essas 8 comissões eram divididas em 3 subcomissões. Cada subcomissão tinha 21 membros. E cada comissão tinha 63 membros. Tu somando tudo, não consumia todo mundo. Por quê? Porque ficaram fora 40 e poucos, que eram os líderes partidários, os formadores de opinião, que não entregaram esse processo. E que eram os membros originários da comissão final, que era a comissão de sistematização. Sim. Bom, então o processo começou do zero, começou daqui de baixo.
Ou seja, cada subcomissão votava um texto, determinado período passava, esse texto era consolidado pelo relator, aqui você tinha um presidente e um relator. O presidente e o relator iam para cá também, ó, Sim. para a comissão. Bem, esse modelo, embora se você tentar racionalizar e criar uma... Não tem nada de racionalização, era uma solução política para resolver um problema político. Para que todos participassem. Não era bem porque todos participavam, era a forma de resolver o problema. E a minha característica era resolver problema. Quer dizer, a minha função normal sempre foi de tentar resolver problema. Como é que vamos resolver? Então resolvemos dessa forma. Sabe como é que nós fizemos esses títulos e capítulos? A Câmara e o Senado, aliás, tinha publicado 3 ou 4 volumes das Constituições Ocidentais, em uma cor meio marrom, uma coisa assim, uma cor dessa, não me lembro bem qual era a cor, gris, um troço assim. E em vermelho, as Constituições Comunistas, a partir do outro lado do muro. Uhum. Isso é literal. Eu peguei e comecei a recortar livros, esses, com os títulos e capítulos das Constituições Ocidentais, e fui botando no chão. Então, os que se repetiam, botava e criou-se bolinhos. Aí, então, esses bolinhos em que eu chamei. Tinha títulos e capítulos que se repetiam em todas as Constituições. Então, eu chamei aqui de temas absolutamente constitucionais. Tinham assuntos que se repetiam na maioria das Constituições, não em todas, mas na maioria. Temas relativamente constitucionais. Tinha outros que se repetiam em menos de 50% das Constituições, mas estavam lá. Eu chamava de assuntos relativamente não constitucionais. E depois tu tinha um terceiro bolo que não tinha lucidez. Então eu chamava temas idiosincrasicamente constitucionais. Com isso, nós desenhamos esse modelo aqui, de comissão, subcomissão e tal. Depois de desenhado isso, calculou-se quem é que tem que ficar sobrando fora desse debate. Fulano, Beltrano, os líderes partidários. Aí, em cima disso, é que nós fizemos esse cálculo de divisão. Ou seja, foi tudo bem pragmático, nada no sentido geral, etc. E aí se entregou um papel em branco com um título. Você vai tratar dos direitos e garantias individuais. Que o relator foi o Bisol na época. Isso. E aí tinha títulos para todos esses conjuntos. Depois disso aqui era o processo. No fim foi aprovado esse texto, etc. e tal. Começou o processo constituinte, aí criou-se uma dificuldade. Quer dizer, dificuldade não, uma situação política curiosa. Porque o Mário Covas, como tinha sido eleito o Mário com os votos do Sarney, o Mário se considerava, ou pelo menos o grupo do Mário, se considerou tisnado pelo fato de que a direita do PMDB, naquela época era muito forte esse troço, a direita do PMDB tinha posto os votos nele. Então ele queria provar que não era. Então os relatores e os presidentes das comissões, porque tudo era do PMDB, porque nós tínhamos maioria absoluta, foram nomeados da esquerda do PMDB. Quando chegou a comissão de sistematização, esses textos todos foram para a comissão de sistematização, quando chegou lá, a comissão de sistematização estava à esquerda do plenário. Uhum. Percebeu? Percebi. Estava à esquerda do plenário. Por outro lado, tinha um fato também que ocorreu antes, foi a eleição para o relator. Aí o Bernardo Cabral se candidata a relator, o Fernando Henrique se candidata a relator, que seria o melhor deles, e o Pimenta da Veiga candidato a relator. Os 3 candidatos a relator. Tinha que ser por maioria absoluta. A eleição do relator era na bancada do PMDB, não era no plenário. Ah, não era no plenário? Não, porque era do PMDB. Uhum. A relatoria era do PMDB, era a bancada do PMDB que elegia. Na eleição, o Bernardo Cabral é um hábil, né? O Bernardo Cabral é o tipo do sujeito que você acha que está controlando ele. Ele vende para ti a imagem de que ele vai fazer tudo o que tu quer, não faz nada. A pessoa sai e conversa com ele e acha que conseguiu tudo, não conseguiu nada. Mas o sujeito se acha convencido nesse sentido. Bem, aí o Bernardo se candidata e eu tentei, inclusive, uma aliança do Fernando Henrique com eu ligado a essa altura ao Fernando Henrique. Você trabalhar no regimento. Essas alturas já é pós-regimento, já é pós-votação do regimento. Eu ligado ao Fernando, eu fazendo campanha para o Fernando e tentei convencer o Pimenta para o Pimenta tirar a candidatura dele e nós criar a figura do vice-relator, que seria o presidente, seria o Pimenta. Aí o Pimenta não aceitou, não sei o que e tal, cabeçudo para pouco. Vai para a eleição
o Bernardo tira o primeiro maior número de votos, o Pimenta o segundo e o Fernando Henrique o terceiro. Então o Fernando Henrique foi fora, porque o Bernardo não fez maioria absoluta. Sim. Aí tivemos o segundo turno. No segundo turno, o Senado todo jogou os votos no Bernardo Cabral, porque culpou Fernando Henrique. não, culpou o Pimenta da Veiga de ter inviabilizado a eleição do Fernando Henrique. Tá. Percebeu? Entendi. Aí era uma questão corporativa das casas. Né? Jogaram os votos no Bernardo, porque esse sujeito evitou que o Fernando fosse para o segundo turno, porque não fez o acordo, nós podemos ter ganho, aquela coisa toda. E aí o Bernardo vira o relator. Depois do regimento, o Bernardo constitui uma comissão de auxiliares dele, que era o Fernando Henrique, aquele que foi governador aqui do Espírito Santo, que tinha sido OAB, muito ligado ao Bernardo, depois teve grandes problemas, como é o nome dele? Ferreira, não? Esse aí. José Inácio Ferreira. José Inácio Ferreira, um sujeito extraordinário, que era o Campos, lá o que foi governador, o senador, que foi governador do Mato Grosso, um sujeito extraordinário. E eu era Agora, veja bem, vamos deixar bem claro. Por que eu estava aqui? Eu não estava aqui porque eu era um sujeito que pudesse ter autoridade decisória. Eu estava ali porque eu sabia fazer. Entendo. Entendeu? Então, vamos deixar bem claro que a minha participação na Constituinte, embora diga, o Jobim foi importante na Constituinte, no processo decisório eu não participava. Eu não era a voz do processo decisório, eu era a voz na forma operacional daquilo que havia sido decidido pelo grupo do partido. Entendi. O senhor colocava a mão na massa e arrumava Eu sabia escrever. Porque um dos grandes problemas que eu dizia é que a esquerda não sabe escrever, faz discurso, bota para sentar, bota o artigo e não sabe como é que vai fazer o artigo. Então, escuta, fulano, escreve o negócio, transforma isso num artigo de lei. Não sabia. Não sabia porque saía um discurso, não sei o quê e tal, mas não sabia fazer. E eu sabia fazer esse troço, além do negócio da lógica matemática, do negócio de direito, isso tudo, tinha me preparado, lido tudo que é a Constituição, essa coisa toda. Bom, vai o processo constituinte, aqui surge um fenômeno que tem que ser entendido com muita clareza, e que eles tinham razão. Quando chegou o texto na comissão de sistematização, esse texto votava-se primeiro aqui, Sim. nas subcomissões. Depois, quando cada subcomissão terminava o seu trabalho, reunia-se isso aqui, na comissão. O relator da comissão juntava tudo que veio da sub, depois começava toda a votação de novo. Isso. Aí criava um texto. Aí no final terminavam 8 textos. Aí esses 8 textos iam para o Bernardo, que o Bernardo é o que participava na comissão de sistematização, ele era relator. Aí o Bernardo juntava os 8 textos. E aquilo tinha sido premeditado por nós, ou seja, nós queríamos criar um Frankenstein, que era, porque, veja, quando começa essa discussão teórica, construção analítica, não sei o quê, na verdade é o seguinte, é muito mais fácil você aprovar um texto constitucional do que aprovar uma lei. Por quê? Porque aqui você precisava maioria absoluta em 2 turnos de votação. Para votar uma lei, você precisava votar para aprovar na Câmara por maioria, aprovar no Senado por maioria e receber o veto do presidente da República e rejeitar o veto. Tá. Aqui tu tinha um local só, que era constituinte, unicameral, com maioria absoluta. Era mais fácil. Então todo mundo queria empurrar tudo para dentro da Constituição, porque tu evitava o veto. E era mais fácil para votar, porque você não tinha Câmara e Senado. O veto é a bicameralidade. Evitava o veto e a bicameralidade. Claro, evitava o veto e a bicameralidade. E com isso o que você era muito mais fácil. Então não tem nada de analítico, porque isso se pensou antes. Essas racionalizações são feitas depois. Né? Os professores que gostam de fazer essa academia que faz a racionalização do processo histórico sem conhecer o processo histórico. Não era nada disso. As pessoas queriam pular lá para dentro. Aí E tinha demandas também muito reprimidas, né? Claro, e aí depois nós abrimos também negócio por exemplo, aquele negócio se fez aquilo, mas foi digamos um discurso prosaico, negócio das emendas populares e tal, não funcionou coisa nenhuma. Mas tinha o discurso da existência das emendas populares, mas não era algo que tivesse influência no processo decisório interno. Bem, aí veja bem o que aconteceu. Com o regimento que nós havíamos aprovado, redigido pelo Fernando e, enfim, trabalhado pelo Eduardo Jorge e eu, e também teve uma senhora importantíssima, a doutora Sara Abraão, e também, que está viva ainda, uns 90 e tantos anos,
está lá no Senado, e também o Paulo Afonso, que foi... Dois assessores. Era o secretário-geral da mesa. Ah, sim. O Paulo Afonso era o secretário-geral da mesa da Câmara, que foi secretário-geral da mesa da Constituinte também. E a dona Sara tinha sido da mesa do Senado, mas era assessora do Senado, mas competentíssima. Como é que eu posso dizer? Eles tinham a memória. Porque o regimento interno da Câmara e do Senado não é um produto acadêmico, é um produto de um grande processo histórico que começou em 1824. Que foi se alterando, foram se ajustando. E eles sabiam tudo isso, porque viveram isso. Parte disso eles viveram, então eles conheciam essa história toda. Mas aqui tinha um problema. 21 membros. A regra era a maioria absoluta. Então você apresentava um texto qualquer, texto X. Esse texto X, para ser aprovado, precisava quantos votos? Metade, mais um. 11. Não é metade mais um. O número imediatamente superior à metade. Não é isso? Isso, é verdade. 11. 11. Não, metade mais um é um erro se dizer isso. Matematicamente é errado. Então, 11 votos. Tá bom? Então, vamos supor que tu apresentou o texto X, esse texto X entrou aqui para dentro. E foi aprovado por 11 votos. Aí, quando terminava o trabalho, esse trabalho era reunido junto com os 3 textos aqui e surgia um texto único que seria apreciado pela comissão. E lá estava o teu textinho aqui, não tá? O X está aqui dentro. Que foi para ali dentro com 11 votos, não foi? Aqui votavam 63. Qual é a maioria absoluta de 63? 32. Então observa bem o seguinte. Acontece que em relação a esse texto, eu poderia ter uma emenda substitutiva ou emenda supressiva. Não é isso? Sim. Correto? Correto. Para que eu tirasse o teu texto ou substituísse o teu texto, eu precisava ter maioria absoluta, não tinha? Então vamos supor o seguinte: as emendas supressivas receberam 31 votos. Significa, politicamente, que 11 é maior que 31, não é? Sim. Correto? Aí, esse texto, depois foi aprovado, o texto da comissão, virou aqui e o Bernardo faz o texto maior. E o teu xizinho está aqui dentro. Está lá com 11 votos. Por quê? Porque 31 não conseguia derrubar 11. Tá vendo? Quando chegou na comissão de sistematização, tinha 84 membros, 85, uma coisa assim. Qual é a maioria absoluta? 43, né? Era 86, 87. 43 membros. 86, acho que era 86. Mas não importa. Vamos supor que a maioria absoluta é 43. Mas o teu xizinho estava lá dentro. Aí havia emendas substitutivas e emendas aditivas, substitutivas e supressivas. Se a emenda supressiva fizesse 41 votos, 41 era menor que 11. O Centrão se deu conta disso. E aí surgiu a crise do regimento. Parou-se a votação porque eles exigiam destaque para votar em separado. Em que eles tirariam o texto daqui, ó, puxavam para fora, e tu é que tinha que ter maioria absoluta para botar para dentro. E aí deu a crise do regimento e tal, nesse período em que nós... e houve uma alteração também no regimento, viabilizando aquilo que nós tínhamos evitado no regimento primitivo, que era a apresentação de emendas substitutivas globais. Nós não queríamos emendas substitutivas globais. E aí o que aconteceu? A comissão de sistematização aprovou um texto. Quando foi para o plenário, deu a crise do regimento. Aí o Centrão disse que não aceitava aquele modelo. Queria o quê? Queria emendas substitutivas globais e queria DVS, destaque para votar em separado, que era básico, mas mais outras coisas também. Mas basicamente isso. Aí o que fez o Centrão? O Centrão fez 8 emendas substitutivas globais para cada capítulo, cada título da Constituição. Ou seja, contra todo o trabalho da Comissão de Sistematização que tinha votado um texto à esquerda do plenário, por causa daquela razão política que eu te falei. Aí o que aconteceu aqui dentro? Surgiu um problema político. Eu participei da discussão do PMDB na casa do Dr. Ulisses. E agora, o que vão fazer? Aí uns queriam ir para a guerra. Aí eu disse o seguinte: olha, eu acho que nós tínhamos que fazer uma guerra de guerrilha, não guerra de frontal. Por quê? Porque os textos do Centrão são textos
em que eles coligiram artigos para conseguir votos. Então você tinha um artigo nos direitos e garantias individuais sobre direitos de propriedade industrial, copyright, em que assegurava o direito de propriedade industrial, aliás, a propriedade literária, não sei o que mais, a intelectual, a propriedade intelectual, etc., vírgula, salvo para as músicas religiosas. Por quê? Porque tinha um deputado do Paraná que era cantor e que era dono de uma gravadora, era um evangélico, e era dono de uma gravadora religiosa. E ele não queria pagar direito autoral para os autores das músicas religiosas. Então o Centrão botou o texto, estava lá o texto dele. Com isso, o que significava? Significava que aquele sujeito ia votar no texto aqui. E isso foi N coisas, N negociações do Centrão. Então eu disse assim, nós vamos perder. Se nós entrar para brigar, nós vamos perder. A única forma que eu sugiro a vocês é que a gente aprove. Aprove o texto e depois, por meio de destaques supressivos, destaques aditivos, destaques nos textos da Comissão de Sistematização, etc., a gente recompõe o texto da Comissão de Sistematização. E aí essa foi a decisão. Aí o Mário Cova vai para o plenário, eu só fiz a sugestão, né? Dizer assim, olha, a sugestão que eu faço vamos votar tudo, e eu, junto com a assessoria e tal, nós produziríamos destaques substitutivos, modificativos, etc., emendas para recompor em cima do texto do Centrão aquilo que tinha visto a sistematização. E a razão política é simples. Quem fica no plenário somos nós. O pessoal do Centrão tem que ficar à força, tem que ir embora. Aí se decidiu dessa forma. O que fez o PMDB? Aprovou o texto, começou tudo de novo. Porque aí morreu o texto da Comissão de Sistematização. Tudo que está aqui, ó, zero. Zero no sentido da aprovação, mas ficou aquele material, que era o texto do projeto de constituição da Comissão de Sistematização, pela qual nós fazíamos destaque para enfiar aqui dentro. É por isso que nós levamos 2 anos votando.